Olá, gente, tudo bem? Estou de volta. Agora a gente vai falar sobre o capítulo 17, tá? Que é sobre a Ásia. A partir de agora, a gente vai falar no capítulo 17, 18, 19 e 20 sobre o continente asiático, tá? Cada um tratando sobre um assunto em específico. Capítulo 16, a gente falou sobre a Rússia na atualidade, as questões geopolíticas atuais, né? É, o reposicionamento da Rússia capitalista, né? Diante da nossa sociedade atual. E aí agora a gente entra no continente asiático. Como eu sempre falo para vocês, o nono ano é uma viagem. É uma viagem pelo mundo, né? A gente estuda a Europa, a gente estuda a Ásia, e é por isso que é tudo separadinho, bonitinho. Esse capítulo 17, ele é um capítulo muito simples, porque ele é de introdução. Ele fala sobre as características gerais do continente asiático e sobre a regionalização. Todas as especificidades, as características mais a fundo mesmo, a gente vai ver nos próximos capítulos, tá? O capítulo 18, ele vai trazer sobre as características naturais do continente asiático, relevo, vegetação, clima. O capítulo 19, ele vai falar sobre as características socioeconômicas dos principais países, né, que representam o continente asiático. Vai falar da China, do Japão, dos tigres asiáticos. E aí o 20 começa a falar sobre o Oriente Médio, tá? Características mais gerais do Oriente Médio, para no 21 falar sobre os conflitos no Oriente Médio. Então, a gente tem um caminho aí longo dentro do continente asiático. Não teria como vocês estudarem tudo isso sem saber o princípio, né? Sem saber a localização geográfica desse continente, a divisão por regiões, e é isso que a gente vai falar nesse capítulo 17, de forma bem simplificada. Tudo bem? Vamos lá, então. Coloquei aqui para vocês um mapinha da Ásia com as principais características. Primeira coisa, gente, quando a gente ouve falar de Ásia, a gente lembra do tamanho desse continente. É um continente, falando na forma literal, né, em quilômetros quadrados, gigante. Ele tem uma grande dimensão territorial, tá? Ele é o maior continente do mundo, composto por 48 países e que possui a maior população da Terra. Gente, por que a maior população da Terra? Possui os dois países com a maior quantidade, ou com o maior contingente populacional do mundo. Quais são eles? China e Índia, tá? Então, ele tem os dois países mais populosos e é o continente mais populoso da Terra, tá? Lembrando que existe uma diferença entre populoso e povoado. Quando eu falo populoso, eu estou falando em termos absolutos. É o número da população absoluta, ou seja, o número geral de pessoas que vivem dentro do continente asiático. Quando eu falo de povoado, eu falo da distribuição demográfica dessa população, a distribuição de pessoas pelo território, tá? Então, para falar de povoamento, eu preciso ir mais a fundo. Eu quero saber se essa população está bem distribuída, se ela é mal distribuída, se ela se concentra mais em algumas áreas do que em outras, né? Se em algumas áreas existe superlotação, enquanto outras existem vazios demográficos. Não é sobre isso que a gente está tratando. Eu estou falando sobre números absolutos. Em termos absolutos, de forma geral, existe muita gente dentro do continente asiático. Tudo bem? E aí, gente, a gente precisa saber que, na verdade, o continente asiático, tanto o continente asiático quanto o continente europeu, eles não deveriam existir ou não deveriam ser tratados
como continente. Porque para a gente dizer que existe um continente, essa área ela tem que ser separada de outra área por uma massa de água, por um mar ou por um oceano. E isso não acontece entre a Europa e a Ásia. Logo, não poderiam ser dois continentes distintos. A verdade é que a Europa e a Ásia formam uma única massa continental. Ó, toda essa parte aqui em verde é a Europa e a Ásia, que a gente chama de Eurásia, tá? Justamente porque não tem um oceano ou um mar dividindo essas duas partes, né? Então não tem duas partes, é uma só. É uma única massa continental, que é separado não pelo oceano, não pelo mar, mas por um monte, por uma cordilheira que a gente chama de Monte Urais. E essa cordilheira, ela pega de norte a sul na Rússia, tá? Ela se localiza na Rússia e é esse o ponto físico de separação entre a Europa e a Ásia. Mas, por motivos políticos, sociais, econômicos, de divergência étnica, cultural, religiosa, a gente trata como continentes distintos. Então, a gente estuda continente europeu, depois a gente estuda continente asiático, tá? Mas, na verdade, se a gente for levar em consideração ao pé da letra a definição de continente, eles formariam um único continente, que é a Eurásia. Tudo bem? Então, vocês precisam saber sobre isso. Mas, como a gente estuda separadamente, a gente já falou sobre a Europa e agora a gente vai falar sobre a Ásia. Gente, eu disse para vocês lá no início, no primeiro slide, que a Ásia é o maior continente do planeta em quilômetros quadrados, né? Em extensão territorial. E quando eu falo que ele é o maior continente, eu estou falando tanto no sentido longitudinal quanto no sentido latitudinal. Como assim? Ele é grande tanto de leste para oeste quanto de norte a sul. Por exemplo, quando a gente fala do continente americano, né, ou somente do Brasil, a gente diz que o Brasil, vamos falar do Brasil, que o Brasil ele tem uma grande extensão territorial, mas principalmente em um sentido, que é o sentido latitudinal, norte e sul. Porque o Brasil ele é comprido, né? Ele tem um formato, um desenho comprido. Agora, o continente asiático, ele é comprido e ele é largo. Então, ele é grande, tanto no sentido latitudinal, norte e sul, quanto no sentido longitudinal, leste-oeste. Coloquei aqui para vocês essa seta, para que vocês não se esqueçam. Longitude, sentido leste-oeste. Latitude, sentido norte-sul, tá? Ah, mas e daí? E daí que, por ser tão grande, a gente não conseguiria estudá-lo de uma maneira geral. Existe, mesmo dentro do continente asiático, diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes realidades sociais, econômicas e políticas, tá? Diferentes características físicas. Vocês lembram qual a principal consequência de um território que possui grande extensão longitudinal? Diferentes fusos horários. E de um território que possui grande extensão latitudinal? Diferentes climas, consequentemente diferentes vegetações. Então, isso tudo tem que ser estudado aos poucos. Por isso, para que a gente conseguisse entender melhor, compreender melhor todo esse continente, a gente regionalizou o continente asiático. O que é regionalizar? Dividir em regiões. Quando a gente divide em regiões, significa que eu estou abrigando características que são mais semelhantes em um grupo e diferenciando das outras características
da outra região, tá? Então, dessa forma, a gente fez, dividiu o continente asiático em regiões. E essa é a divisão regional. Nós temos, 6 regiões dentro da Ásia. Ásia Setentrional, essa parte em azul, que é o norte da Ásia. Gente, olha só, norte e sul, Ásia do Norte, Ásia do Sul, vocês não vão ver isso, né? Esse nome já está mais do que ultrapassado. Vocês vão ver como setentrional e meridional. Dica, tá? S de sul. Ah, então Ásia Setentrional é a parte sul da Ásia? Não, é o oposto, tá? Lembrem que é o oposto. S lembra sul, então não é sul, é norte. Então a Ásia Setentrional é o norte da Ásia, toda essa parte em azul. Ásia Central, a área que está bem no centro do território. Essa parte aqui em lilás. Oriente Médio. O Oriente Médio, gente, é essa parte aqui em verde. Né, a parte mais oeste do continente asiático. É a parte que está mais próxima do continente europeu, tá? Que faz essa divisão entre o continente europeu, que está mais próxima da África, do continente africano, ok? Então, ela está bem aqui nessa zona de interligação entre a Ásia, o restante da Ásia, a Europa e a África. Por isso, vocês vão ver que é uma área muito importante. Ásia Meridional é o sul da Ásia. Essa parte aqui, em vermelho. Sudeste Asiático, é esse amarelo mais escuro, esse mostarda. E Extremo Oriente, que é a parte leste do continente asiático, é essa parte em amarelo. O Extremo Oriente, gente, na verdade, agrupam aqueles países que de cara a gente lembra quando fala de Ásia. Existem muitos países que compõem a Ásia. Agora, quando você fala de Ásia, qual é o primeiro que vem à sua cabeça? Pensei para mim. China, Japão, Coreia, não é isso? Então, China, Japão são os principais representantes, sim, do continente asiático e eles estão no Extremo Oriente. Então, quando a gente fala de Ásia, a gente acaba lembrando mais desse Extremo Oriente. Mas, aqui vocês acabaram de aprender que existem 6 regionalizações diferentes, com características diferentes, tá? Então, vamos lá para a primeira. A primeira que eu coloquei aqui para vocês foi a Ásia Central. Tem a localização aqui no globo para vocês, tá? Quais são os países que formam a Ásia Central? Coloquei aqui: Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão. Gente, são os menos conhecidos, né? Não é à toa que, olha as características, é a região menos desenvolvida do continente asiático, que possui a economia mais frágil, mais fraca, que possui uma política instável, né? A relação entre política e economia ela é muito forte. O que esses países possuem em comum? Todos esses 5 países fizeram parte da União Soviética durante a Guerra Fria. Então, foram países que se tornaram autônomos e independentes apenas pós-1991. Porque até 1991, como a gente viu na aula passada, era o período da Guerra Fria, era o período da União Soviética, ok? Sobre o relevo e a vegetação da Ásia Central, o relevo ele é predominantemente plano, então basicamente composto por planícies, tá? E a vegetação, em grande maioria, ela é de estepe. O que é estepe mesmo? É aquela vegetação herbácea. Uma vegetação herbácea é uma vegetação rasteira, que não se desenvolve muito, né? Não é uma vegetação densa, não é uma vegetação com grande biodiversidade, tá? Ela é rasteira, justamente por causa do clima semiárido, um clima seco com baixa pluviosidade, que não favorece o desenvolvimento de vegetação. Tudo bem? Vamos continuar então. Coloquei aqui para vocês, mais como curiosidade,
o mapinha que representa esses 5 países da Ásia Central, tá? Com as suas características de população e de PIB, né? O Produto Interno Bruto, a soma de toda a arrecadação anual desses países, juntando todos os setores, primário, secundário e terciário, tá bom? E aí a gente vai para o Extremo Oriente, aquele que eu falei para vocês que é o primeiro que a gente lembra quando fala de Ásia, né? Olha aí, quais são os países que fazem parte do Extremo Oriente? Todos que vêm na nossa cabeça quando a gente fala de Ásia. China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Mongólia, Hong Kong e Macau, e a província de Macau, tá? Característica. Gente, o Extremo Oriente, como eu falei para vocês, ele é muito importante. Então, relaxa que a gente vai falar nos próximos módulos especificamente sobre eles, tá? Aqui eu tô falando de as características mais gerais. É a região mais populosa do continente, tá? Sendo a China o país com a maior população, com cerca de 1,5 bilhão de pessoas, sendo que isso está mudando, tá? Vocês vão ver que a China, ela tomou providências para diminuir esse avanço populacional, esse boom populacional, enquanto a Índia não. Então, a Índia vem ultrapassando, tá, a China nessa posição de país mais populoso, mas por enquanto ela ainda está aí. A economia é a economia que mais se destaca. Olha a diferença, eu falei que a Ásia Central tem a economia mais fraca do continente e o Extremo Oriente tem a economia mais forte, né? Japão e China são os grandes representantes, são 2 potências econômicas do Extremo Oriente, que começaram a crescer e a ganhar visibilidade principalmente depois da década de 80, tá? Se intensificando a partir dos anos 90. Através Japão da exportação de produtos tecnológicos, China através da exportação de produtos mais básicos, né? Com menos tecnologia, mas os dois conseguiram um avanço econômico extremo. A China é o país que mais cresce, né? Que tem o PIB que mais cresce anualmente. E, se eu não me engano, na aula passada eu coloquei para vocês um quadrinho das 10 maiores economias, né? E a China estava lá. A China estava lá como a 2ª maior economia. E o Japão como a 3ª maior economia do mundo. Só perdem para os Estados Unidos, que vem primeiro, tá? Então, para vocês perceberem a importância dos próximos capítulos, quando a gente for estudar especificamente a China e o Japão. Ásia Setentrional, S de sul, então é o norte da Ásia. Aqui no mapinha, identificado em verde para vocês, no nosso globo. Lindo, por sinal, adorei esse globo, gente. É composta pela porção asiática da Rússia, conhecida como Sibéria. Apenas a Sibéria pega a Ásia Setentrional. Gente, a Rússia, ela é um país bicontinental. Tem uma parte na Europa e outra parte na Ásia, como vocês estão descobrindo agora, ou lembrando para quem já sabia, tá? Características. Não tem uma economia desenvolvida, até porque é a área menos populosa, a área que possui o maior vazio demográfico dentro do continente asiático. E por quê? Por causa do clima extremo. Gente, olha aqui o desenho. Praticamente no Polo Norte, tá? Então, possui clima de frio apolar. É um clima em que, na maior parte do ano, as temperaturas estão abaixo de 0. Tá? Isso dificulta a existência de vegetação, isso dificulta a sobrevivência da população, tá? Por isso, é a área menos populosa. Falei para vocês também, é a área onde estão os Montes Urais, aquela barreira física que faz com que a gente saiba o limite entre Europa e Ásia, já que não existe um oceano passando por ali, né? Coloquei para vocês aquilo que vocês viram também no último capítulo, né, sobre a Rússia,
que a Rússia tem retomado a sua influência na geopolítica atual, né? É atualmente um país emergente em crescimento. A Rússia, que passou a ser capitalista após 1991, com o fim da União Soviética, e que vem aos poucos, só conseguiu retomar sua influência a partir dos anos 2000 e vem crescendo absurdamente. Então, isso pode mudar, né? A maneira como a gente enxerga a Rússia dentro do continente asiático pode ter mudanças. Oriente Médio. Lá no início, eu falei para vocês que o Oriente Médio era a parte mais próxima, né, da Europa, aquela que está ali numa posição privilegiada, bem no centro, entre os continentes, né, entre o restante da Ásia, entre o continente africano e entre o continente europeu, e que era uma região extremamente importante do continente asiático, que vocês às vezes esquecem ou não sabem que faz parte da Ásia, tá? Ele é formado pelo Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Chipre, Emirados Árabes, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Catar, Síria, Turquia, que também é bicontinental, tá? Tem uma parte na Europa, outra na Ásia, além do território palestino. E qual a principal importância atual do Oriente Médio, gente? Primeiro, ele é marcado pelo fundamentalismo islâmico, e isso na geopolítica atual é sinônimo de preocupação para a maior parte das potências hegemônicas, né? Por causa da questão do terrorismo. Depois que acabou o terror dos países capitalistas em relação ao socialismo, o novo terror passou a ser o terrorismo, né? Que se iniciou e que é muito relacionado ao fundamentalismo islâmico, tá? A gente vai falar melhor sobre isso, a gente vai falar sobre o que é o islamismo e que não podemos relacionar o terrorismo a todos aqueles que praticam a religião islâmica, tá? A gente vai falar sobre isso nos próximos capítulos. Mas o que a gente precisa saber é que hoje o Oriente Médio é a região mais conflituosa do planeta. É onde estão as maiores guerras, tá? Guerras religiosas, conflitos, né? Étnicos, conflitos territoriais, disputa pela água e pelo petróleo. Por que pelo petróleo? Porque o Oriente Médio é a região que abriga as maiores reservas de petróleo e de gás natural do mundo, ou seja, a maior quantidade. Eu não estou falando das maiores em tamanho, não. Estou falando das que produzem mais. A maior quantidade de petróleo do mundo vem do Oriente Médio. Então, isso explica também um dos motivos para ser uma região de disputa e de interesse dos outros continentes, né? De domínio dos outros continentes. Além do que a gente já falou, da questão religiosa, étnica, cultural, tudo bem? E até de domínio de nascentes de rios. Sudeste Asiático. Mais uma vez, localizado no nosso globo aqui em verde. Ele é formado por Brunei, Camboja, Singapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Tailândia, Vietnã e Timor-Leste. O Sudeste Asiático, gente, tem alguns países que fazem parte dos tigres asiáticos e dos novos tigres asiáticos, que a gente vai ver no próximo capítulo, tá? O Sudeste Asiático ele se caracteriza por uma grande desigualdade econômica entre os países. Então, olha só, não significa que é a área mais pobre. Eu falei para vocês que a área mais pobre é a Ásia Central. E que a área mais desenvolvida é o Extremo Oriente. O que eu estou dizendo aqui é que existe uma grande desigualdade entre os países que fazem parte dessa mesma região do Sudeste Asiático. Por quê? Existem países muito fracos economicamente, muito atrasados tecnologicamente, industrialmente, que é o caso, por exemplo, do Mianmar. Mas existem outros países dessa região que são conhecidos pelo seu desenvolvimento rápido a partir da década de 70 até os dias atuais, que são aqueles que fazem parte dos tigres e dos novos tigres.
Singapura, Tailândia, Malásia, tá? Então, ele tem que ser analisado com calma. É óbvio que, dentro do Sudeste Asiático, quais países a gente vai estudar mais a fundo? Os tigres e os novos tigres. Aqueles que possuem maior dinamismo econômico e mais representatividade na geopolítica mundial, tá? Para falar dos tigres, coloquei aqui para vocês. A gente vai falar melhor sobre eles, mas antecipando o que significa tigres asiáticos. Gente, o termo se refere a 4 países: Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. Países que, a partir da década de 70, conseguiram um rápido e acelerado desenvolvimento industrial e econômico. Foi tão rápido, tão agressivo, que esse termo tigre ele foi utilizado por isso. Quem são os tigres? Né? São animais característicos da região que possuem rapidez, que possuem agressividade, né? Que são respeitados. Por isso, essa alusão aos tigres, né? Então, são esses países que não eram nada, que tinham uma economia fraca também e que conseguiram, né? Acabaram se tornando área de reflexo do desenvolvimento do Japão e se desenvolveram também e hoje são países emergentes, em um alto grau de possível desenvolvimento, com alto grau de industrialização, tá? Por fim, Ásia Meridional, que é o sul da Ásia. O sul da Ásia é representado por Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, meu sonho de consumo eterno, sabe? Aquela água paradisíaca de fundo de tela do computador? Maldivas. Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka. Gente, o principal representante econômico dentro da Ásia Meridional é a Índia, tá? Índia e Paquistão, mas principalmente a Índia. Coloquei para vocês que os países do sul asiático apresentam graves problemas sociais e grande concentração de renda. A Índia é aquele que possui a maior economia da região, como eu já tinha dito para vocês, e hoje é um país emergente, tá? É um país extremamente populoso. Lá no início eu falei para vocês também que ele, inclusive, está passando a China em termos de população, porque a China tomou medidas para diminuir esse boom populacional e a Índia não. Então, a tendência é que ultrapasse a China nos próximos anos. Eu estou falando muito de país emergente. Vocês lembram quais são os principais países emergentes? Os BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os países emergentes, gente, na verdade, eles são uma subcategoria dos países subdesenvolvidos. Eles são países subdesenvolvidos, mas que têm conseguido crescer economicamente, principalmente nas últimas décadas, tá? Mas isso não faz com que eles consigam se tornar países desenvolvidos, porque eles carregam todas as mazelas, todos os prejuízos dos países subdesenvolvidos, como, por exemplo, concentração de renda, né? Desigualdade social, fome, pessoas passando fome, mão de obra baratíssima, exploração da mão de obra, baixa infraestrutura, enfim, apesar do PIB estar crescendo pra caramba nas últimas décadas, os países emergentes vêm se industrializando, vêm crescendo economicamente, vêm aumentando o PIB, mas ainda não conseguiram alcançar uma qualidade de vida, né? Alcançar um desenvolvimento social que pudessem fazer com que eles se tornassem países desenvolvidos. Por isso que a gente diz que eles são países emergentes, tudo bem? E os principais: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, onde eles formam um grupo da BRICS. A gente viu isso ano passado, a gente já falou sobre o BRICS esse ano, tá? Foi só para relembrar. É isso. Muito obrigada, gente. E até a próxima. Eu falei que esse ia ser mais rápido,
mais direto, porque a gente vai continuar falando sobre Ásia, tá bom? Beijos, até mais.